Então, hoje temos o primeiro podcast JP, o retorno do grande podcast como uma fênix alada, voltando das cinzas, mas só com o seu digno host, Rafael, ou RP para íntimos. E hoje nós temos a companhia dos ilustríssimos membros do Grupo Bar de Teatro da cidade de Esteio. Uma boa noite para estes excelentes ouvintes e futuramente comentadores. Boa noite! Não acaba. Então, amigos, eu fico muito feliz por ter vocês aqui nessa noite. E eu realmente fico grato que vocês resolveram sacrificar o tempo de vocês para o crescimento deste podcast. Então, eu peço que cada um de vocês se introduza. Começando da direita. Vai abençoar. Meu nome é Yuri. Tenho 17 anos. 18. É muito triste. Eu tenho 18 anos agora. E sou de maior. Vai, Nicole. Eu sou a Nicole Textor, eu tenho 18 anos. E eu faço parte do grupo faz uns 2 anos. É isso. Eu sou a Lana Frelich, eu tenho 20 anos e eu faço parte do grupo BA desde 2014. E eu sou Luana Correa. Clone. Eu tenho 18 anos e eu faço parte do grupo desde 2014. Eu sou a Michelle Darouti, eu tenho 18 anos. tempo. Em cada perna. 36. Pra quem não sabe fazer contas. E eu sou formada em licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou diretora do Grupo BA desde 2011. Eu sou a Micaela Correia, tenho 18 anos e faço parte do grupo desde 2014. Eu sou o Jair Boni, eu tenho 19 anos e faço parte do grupo desde há um ano. Desde. Eu sou o Leonardo Miranda, eu tenho 20 anos e eu faço parte do grupo desde 2015 também. Eu sou o Ronald Porto, eu tenho 20 anos e faço desde 2015 também? É isso aí. Então, excelente. Agora que conhecemos os nossos ilustríssimos convidados da noite, que comecem as perguntas. E agora todo mundo fica nervoso, porque está na hora do Ai, nervosismo. meu Deus. Comecem Então, hoje, trapaceando do nosso estilo de podcast, eu lembrei de algumas das questões de vocês. Então, meus amigos, todos vocês 4 aí que estão ouvindo. Mas hoje nós temos umas questões em especial, feitas diretamente de outros membros de teatro do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Pelo Isso é amor de sério? Deus. Ai, Que louco. Deus existe. Começa por ali. Tá anacrônico. Tá tudo bem. Olha, pessoal, não tem problema ficar nervoso agora e rir, porque eu posso editar depois. Inclusive isso também. Coisa boa. Então, Beijo, mãe. vou deixar. Mentira! Então, pessoal, tem esse camarada meu chamado Ronald Pereira, de Cachoeira, Respira. Se cagou tudo. que é o xará de um amigo meu. Te perguntou qual foi a motivação de vocês para começarem o teatro. Pois ele acredita que aqui no Rio Grande do Sul a cena teatral é realmente não apreciada. Então, ele gostaria de saber como todos vocês decidiram que o teatro era algo que vocês queriam na vida de vocês para compartilhar conosco. Eu vou começar então, que eu sou a mais jovem, né? Eu sempre gostei de teatro na escola. Só que o teatro na escola é um teatro que não é teatro, assim, é uma representação teatral que, na verdade, depois que eu fui conhecer o teatro realmente quando eu entrei na faculdade. E foi uma coisa meio sem querer, assim, eu entrei na faculdade porque eu não queria seguir o que os meus pais queriam, que eu fosse dentista e coisa. Eu achava que ia ser uma vida muito monótona, muito chata. Então eu vi lá nas opções da URGS que tinha a tal da licenciatura em Artes Cênicas. E fiz vestibular, passei, e daí que eu fui ver o que era. Então parece uma coisa meio idiota, mas acho que foi totalmente o destino que me levou. E quando eu comecei a fazer as cadeiras de teatro,
que eu fui me modificando enquanto pessoa e ampliando minha visão de mundo, eu tive plena certeza que não foi por acaso e que eu queria aquilo pra minha vida, assim, pela oportunidade de mudar a minha vida e poder mudar a vida de outras pessoas. Num primeiro momento, quando eu entrei na faculdade, eu tinha a ideia de fazer bacharelado, né? Ser uma atriz lá no papel. E depois eu acabei permanecendo na licenciatura porque para mim era mais significativo dar a oportunidade de outras pessoas modificarem sua vida que nem eu modifiquei a minha. E trabalhar com teatro para mim é maravilhoso. Hoje em dia a gente tem aqui em Esteio vários grupos de teatro, né? O Grupo Ubá é um dos mais conhecidos no Rio Grande do Sul, mas temos o Grupo Teatral Melhor Não, que a gente quer afirmar agora no mercado também teatral. Mas realmente eu concordo com o Ronald, não o Porto, o Ronald é teu amigo, que aqui no Rio Grande do Sul é bem difícil, bem complicado. Já tive vários colegas de faculdade que foram para São Paulo, para o Rio, foram para o exterior, tentar então a carreira, porque aqui realmente é bem difícil. Mas é possível. Olha, excelente. É um motivo realmente belo para adentrar o cenário teatral. E vocês, pessoal? Quais foram as inspirações para vocês entrarem no teatro? Eu acredito que, tipo, a questão do teatro, principalmente em locais, assim, em cidades tipo Esteio, que tem essa questão, a Michelle oferece oficinas aqui, né, na Casa de Cultura, onde tem esses pontos, assim, sei lá, que de alguma forma divulgam essa cena cultural, artística. Acho que tem muito da questão, assim, tem teatro, é uma oportunidade, de, sei lá, de tu desenvolver, talvez, tem gente que usa desculpa pra deixar de ser tímido um pouco, assim, pra desenvolver um pouco as habilidades, assim, comunicativas e tal. Comigo foi assim, pelo menos, assim. Eu vi no teatro, assim, uma oportunidade, assim, sei lá, de desenvolver partes que eu não tinha dado a devida atenção, assim, talvez. E eu acho que muita gente segue por esse caminho, assim, e depois acaba mais que se encantando, assim, ver os outros aspectos, assim, do que quer fazer teatro e tal. Acho que mais ou menos por aí. Pô, Ronald, mas é estranho, pois eu realmente não imaginava que uma pessoa que faz teatro seria tímida antes disso. É que o teatro transforma. Antes de tu entrar pro teatro, tipo, eu pelo menos era uma pessoa totalmente diferente, assim, antes de entrar pro teatro. Depois é como qualquer coisa, tu vai pra música ou pra qualquer outra forma de desenvolvimento, acho, sei lá, arte, né? A arte transforma a pessoa, acho. Utopia agora, uma frase linda. Frase bonita, solar. gente. Mas o meu caso foi parecido com o Ronald. Eu era muito tímida do ponto de ninguém na minha sala saber quem eu era, porque eu era muito quieta. E aí eu sempre pensei, um dia, quem sabe, ser atriz, fazer teatro, mas nunca como algo sério. E aí, em 2010, eu tinha uma professora muito querida, assim, na escola de artes cênicas. E essa professora dava oficina. Só que naquela época, acho que eu não... Entrei no meio do ano, não tinha vaga pra mim. E no outro ano ela começou a oferecer oficinas gratuitas, que essa pessoa é a Michelle. E eu entrei e comecei a fazer teatro com ela em 2011, entrei numa das oficinas dela, depois entrei no Programa Integrado, que é um programa que tem... é um projeto social que tem teatro, tem dança, tem várias coisas. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, e principalmente porque eu tenho essa coisa muito utópica, muito sonhadora, e eu vi que no teatro eu podia dizer o que eu queria. Eu podia pegar e denunciar alguma coisa, eu podia tentar mudar a vida das pessoas, assim como o teatro me mudou. O teatro me ajudou muito a melhorar minha autoestima, a ver que eu não era uma pessoa tão estranha assim. Eu sou estranha, mas os meus colegas também são, e a gente tem uma coisa pra oferecer pro mundo, e o teatro me mostrou isso. Pra mim, eu já acho que foi completamente o contrário. Porque eu sou tímida com pessoas estranhas. Acho que como a maioria das pessoas, né? Ninguém, assim, é super, né? Enfim. E eu achava... Todo mundo sempre achou na minha família que eu tinha muita energia, eu não tinha vergonha de nada, sabe? E aí eu achei que talvez teatro fosse um lugar de eu me encontrar. E... Daí eu entrei em 2009 com a Michelle no Programa Integrado. E daí isso foi me pondo no lugar. Eu fui acalmando os meus nervos e concentrando essa minha energia em outro lugar, não tanto enfim. E em 2013 eu entrei em 2013 tu nos chamou, né, pro bar. Mas muito desde antes eu já sabia que teatro era o que eu queria, porque eu sou completamente apaixonada.
Foi interessante, temos casos bem distintos aqui dessa honorável trupe que estamos hospedando nesta noite. Mas então, e o outro pessoal? E vocês? Eu comecei a fazer teatro com a Michelle em 2014. 2012 eu comecei a fazer oficina com ela. Só que quando eu era menor, que eu sou hoje, assim, eu não tinha tanta vergonha, assim, porque eu sempre fui muito metida em fazer as coisas, assim, e azar. Daí eu brincava com a minha prima, que a gente um dia ia ser atriz famosa, a gente ficava imitando as novelas da Globo, assim. Nossa, ó, louca. E aí eu me mudei pra cá, pra Esteio. E aí eu conheci, depois de um ano morando aqui, ou mais, a oficina da Michelle. Daí eu não tinha mais vaga, né? Não tinha vaga pra ninguém entrar. Sempre a gente tinha que esperar, porque era bastante gente que queria fazer as oficinas. Daí eu comecei fazendo, e aí depois eu fui pro bar, vim pro Melhor Não também. E é bem o que a Michelle falou, se ela quis continuar na licenciatura, assim, pra mudar a vida das pessoas, com certeza ela mudou muito. Eu e as gurias, a Luana faz há mais tempo, assim, mas ela com certeza mudou a gente, assim, enquanto pessoa, e a gente viu que tem gente que faz por hobby, assim, e que dá um prazer imenso, assim, mas eu faço, assim, porque eu continuei fazendo e me dedico pra fazer, porque é uma coisa que eu quero seguir, assim, não só por hobby também. Quero seguir, fazer licenciatura e também, de repente, multiplicar, né, o que a Michelle já faz. É isso. Bom, pra mim, eu acho que também foi pela questão da timidez, mas eu acho que foi algo muito mais inconsciente, eu não tinha isso muito explícito, assim, eu vou procurar uma oficina de teatro para tentar ficar mais expressiva, mais comunicativa, ou qualquer coisa do gênero. Eu simplesmente fiquei sabendo da oficina e surgiu o interesse, né? E daí eu comecei a frequentar em 2011, no projeto Teatro para Todos, que é da Michelle também, na turma do Amadores do Palco. E dali pra frente a sementinha foi implantada e todo encantamento, toda a paixão, ela só foi crescendo, assim, né? Porque é algo meio que indescritível, assim, o que o teatro ele te proporciona. A arte no geral, né? Eu tenho isso com outras formas artísticas. Mas o teatro, especificamente, parece que há uma identificação maior. É algo meio como se encontrei o meu lar, sabe? O meu ninho. E é isso, sabe? Eu acho que é uma questão quase meio que transcendental, assim, sabe? Ela chega a beirar, assim, uma espiritualidade. Toda essa relação entre pessoa, indivíduo e a arte, quando tu te permite te entregar mesmo, mergulhar de cabeça, né? E é essa transformação que o teatro faz, né? E daí tu te abre para milhares de coisas. E assim como as gurias, eu também, eu pretendo seguir na licenciatura, né? Pra ver se a gente consegue multiplicar e deixar o caminho aberto, né? Pra muito mais pessoas. Bora, meninas. Bom, eu comecei o teatro também. O maior motivo, eu acho, que era a timidez. Porque quando eu saía com a minha família, minha mãe sempre dizia que eu não conversava com ninguém. E eu ficava só com ela e tal. Aí ela falou, acho que tu deveria fazer teatro, vai fazer bem pra ti. E eu nem sabia o que era teatro, eu não tinha noção nenhuma. Pra mim, teatro era o que aparecia na TV e na novela, e eu era a Fernanda Montenegro. Aí, o Ronald e o Leonardo, que estão aqui junto com a gente. Mentira, eu não tô aqui. O Ronald não tá aqui. Em 2013, né? 2014 a gente resolveu que ia fazer teatro juntos. Provavelmente eu não iria fazer se eu não fizesse com eles, porque eu ia fazer sozinho, eu ia ter timidez de fazer sozinho também. Então a gente entrou num outro grupo da Michelle também, aí eu fiz pelo ano inteiro, parei um tempo, e depois de 2015 eu entrei no bar, e tô até hoje aqui, e pretendo continuar enquanto o teatro caber na minha vida, e eu espero que caiba para sempre. E é uma sensação é estranho, sabe? Porque eu comecei por causa da timidez e agora eu tô continuando. Uma das coisas que mais me anima é porque o pessoal é estranho, eu me achava estranho, então eu encontrei gente estranha, todo mundo é estranho. E é muito desafiador para mim também, porque fazer isso é desafiador. Eu sinto vontade de fazer porque é um desafio, e todo dia é um desafio, e decorar o texto é um desafio, e entrar no personagem é um desafio, e fazer a peça é um desafio. E talvez por isso seja tão
maravilhoso fazer teatro. E eu acho que vocês deveriam fazer teatro também. Bom, eu sempre achava interessante, tá, né, esses lances de teatro e tal. Só que eu nunca tive coragem também, pelo principal fato da timidez, né? Daí, como já disse, em 2014 a gente decidiu entrar, assim. Falando por mim, assim, foi mais uma diversão mesmo, sabe? Mais um hobby mesmo. Daí, em 2015, eu fui chamado pro bar. Daí, estamos aqui até hoje. E, tipo, é uma sensação muito boa, assim, sabe? Porque no teatro a gente é uma válvula de escape, assim, sabe? Dos problemas e tal, da realidade. Então, É isso. pessoal, temos motivos diversos aqui. E temos uma trupe estranhamente Estranho. tímida. E também estranha. Isso é estranho, todo mundo junto. Mas eu fico realmente feliz que nós tenhamos pessoas Sim. tão legais aqui. É. Eu fico... Sim. Quer falar? Tem uma Fala, próxima? Yuri. Quer falar? Fala, Yuri. Vira esse jogo de princesa. Achei que você ia sair, né? Ele vai chorar, ele vai chorar. Não, pra mim, Ele tá emotivo. Vai gente. chorar. o teatro... É a Lincoln. Vai chorar. Vai chorar. É o Lincoln. Pode chorar, Não. nós estamos amigos. Foi uma coisa bem inusitada a forma que o teatro entrou na minha vida, porque com 7 anos de idade eu fui levado para uma psicóloga, porque quando eu saía e encontrava pessoas diferentes na rua, eu não conseguia reagir e ficava vermelho. E tinha ataques de asmas horríveis, porque eu não conseguia me expressar com pessoas da rua, ou pessoas de casa, ou em festa de família. Eu ficava... Eu queria falar, mas eu não conseguia, porque eu tinha um sério problema de fonoaudiólogo, que a minha língua ficava entre os dentes e eu não conseguia falar direito. Então isso pra mim me privava muito de conviver com as pessoas, me deixava muito trancado no meu mundo. Aí eu chegava em casa, eu soltava a língua, falava. Aí minha tia olhou pra mim e falou, meu Deus, esse guri tem algum problema, eu tenho que levar numa psicóloga. Aí a doutora Marina, tinha a irmã dela que era a Carmen Mouras, que é meu amor até hoje, que era uma professora de teatro e tava com um projeto em Canoas, do Teatro Cidadão. E aí ela falou, não, tu vai porque é isso que tá te faltando. E eu lembro que a minha primeira peça era da Formiga e a Neve. E eu achei, vou pegar um personagem bem normal. Aí ela chegou pra mim e falou, não, tu vai ser o narrador. Tu vai ser o narrador da história, tu vai ler toda a história. Aí eu falei pra ela, não, eu não consigo isso não é pra mim. Ela falou, não, no teatro tu consegue ser quem tu quiser. Então esse é o teu papel hoje, tu é o narrador, tu vai ler e tu vai ver como tu consegue isso. E foi ali onde eu me encontrei, porque foi onde eu consegui realmente me libertar e encontrar minha casa, porque eu sempre vi o teatro como uma primeira casa pra mim. A minha segunda casa é onde eu vou dormir, mas o palco pra mim é sempre a minha casa, porque é onde eu consigo liberar tudo que eu sinto, tudo que fica preso dentro da gente durante os dias. E pra mim foi isso, foi uma forma de eu conseguir me libertar do meu mundo que eu tinha criado pra mim, de inseguranças, e ampliar isso para um palco onde eu posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, ser qualquer profissional, ser policial, bombeiro, qualquer coisa, porque é isso que o teatro proporciona pra gente. Ele abre uma fronteira gigante pra nossa vida e põe ali o personagem que a gente quer. O personagem que a gente menos imagina conseguir fazer, a gente faz, porque o teatro é isso. É ampliar a tua vida e tu viver várias vidas dentro de uma vida. Ai, que bonito. Então, outra pergunta. Ela vem de uma pessoa especial pra mim. Ai, meu Deus. Pois era da minha antiga banda, a Estrela Solitária. E sim, eu estou fazendo meus anúncios aqui. Beijo da Estrela Solitária. Era a Cat, a Catarina. E ela perguntou pra vocês, se vocês não fossem seguir o teatro, quais outras carreiras, artísticas ou não, vocês seguiriam? Posso escolher primeiro? Claro. Eu, além de fazer teatro, eu faço letras. Foi uma coisa meio por acaso, porque eu queria ter feito teatro, enfim, me inscrevi no vestibular e tal. Então, eu quero seguir com letras e eu quero seguir com teatro. Então, é meio que um drama pra mim. Eu pesquiso na área de teatro e letras, eu sou uma professora que faço teatro também, sou uma professora atriz, eu faço depois teatro, não sei, é um drama, mas eu quero tentar ao máximo seguir os dois juntos até que o momento que eu tiver decidir e aí o universo vai me dar a resposta, mas eu faço licenciatura em letras, então
uma futura professora de português e espanhol e provavelmente também uma futura atriz, uma futura professora de teatro. É interessante. Vai. Pois eu não me vejo como algo além de um simples host de rádio. Eu não acho. Eu nunca tive uma segunda opção. Tanto que pra mim foi muito difícil, porque quando eu não fui aprovada na prova específica da URGS ano passado, eu percebi que talvez não fosse isso que eu tinha que seguir na minha vida. E aí bateu aquela bad, assim, porque eu tinha que decidir alguma segunda opção. Infelizmente era isso que eu tinha que fazer. E foi um tempo curto, porém longo, porque eu decidi uma coisa e daqui a pouco eu não queria mais. Aí daqui a pouco eu decidia isso e não, porque sempre voltava a fazer teatro. E eu nunca quis licenciatura, eu sempre quis bacharel. Mas licenciatura é mais fácil de passar. Daí eu vou pra licenciatura fazer o quê? O que acontece? Eu fui pesquisando eu tentei fotografia, eu tentei olhando grades curriculares e ver o que talvez eu suportaria, o que não fosse muito ruim. E há um tempo atrás eu entrei em contato eu comecei a frequentar a nutricionista, eu comecei a mandar em casa em relação a alimentos, e isso me fez muito bem. Perceber que eu tava mudando a saúde minha e dos meus pais quase com nada, assim. Então eu decidi que eu ia fazer nutrição, e essa é a minha segunda opção. E se eu não, no caso, no ano que vem, se não der certo teatro, eu tô em nutrição. Porque é uma coisa que eu adoro, eu acho muito bom, eu me sinto bem. E eu acho que é isso, assim. Tinha gastronomia também, mas gastronomia não é. Prefiro nutrição, que eu posso mandar nas pessoas. Pô, a minha ex fazia nutrição também. Que Deus tenha ela, que ela seja bem. Mentira, né? Deus tem ela. Que mentira é isso? Ele vai editar isso. Eu acho que ele vai tirar. Vai deixar. Não, esse é o calibre da nossa. É muito Bem corte capaz. o negócio. Bom, eu sou educadora social. Meu primeiro ano, assim, com uma turma. Eu dou oficina de contação de história. Foi um desafio pra mim. Foi a minha primeira turma, assim, porque eu e a Luana Correia, a gente fez uma aula experimental de teatro, assim, com crianças. Mas essa minha turma de adolescentes, assim, foi que eu vi que eu conseguiria, assim, que funcionaria pra mim. Se eu não conseguir, né, teatro, eu vou fazer licenciatura de história, assim, que eu gosto. Porque eu quero ser professora, eu quero multiplicar os conhecimentos, eu quero abrir caminhos. E se não for com teatro, vai ser com história. Ou de repente eu encontro alguma outra coisa, assim, mas por enquanto essa é a minha segunda opção. Bom, você poderia tentar ambos, imagina. Você pode estudar a história da arte. Pode ir desde os tempos da Grécia Antiga, com as máscaras e tal. Com o nosso ilustríssimo Diógenes, aquele filósofo que urinava nas pessoas. Até os tempos do Japão feudal, com as geishas e suas máscaras, que também eram belas, mas que preferiam cobrir a cara com pó de arroz. Isso aí, acho que eu e a Luana a gente tem que levar teatro, mesmo a gente der outras matérias. Eu não sei, mesmo dando aula de português, de espanhol, eu vou levar teatro pras aulas, porque é uma coisa, eu já faço, iniciação docência, então eu já de alguma forma tento colocar o teatro nas aulas, porque mesmo que tu não vá dar uma aula de teatro, o teatro ele vai ajudar os alunos a interagirem entre si, interagir com o professor, a ficarem mais abertos ao conteúdo, a entender a coisa de uma forma diferente, interagir com as coisas de uma forma diferente. Então o teatro ele vai estar na minha vida de uma forma ou de outra. Olha, se eu não fizesse teatro, eu ia ser rica. Não, assim, pra mim é bem difícil, assim, às vezes eu fico pensando, né, se eu fosse dentista, meu Deus do céu, não sei se eu ia, eu acho que até, claro, se tivesse acontecido o acaso de eu hoje ser uma dentista, com certeza a minha vida financeira seria melhor e tal,
Mas eu acho que eu ia viver com antidepressivos, ia viver com um vazio tão grande, assim, que eu não ia ser uma pessoa feliz. Então, claro, fazer arte, fazer teatro, especificamente. Eu sou uma professora, e além de professora de teatro. É uma coisa, assim, que não é muito glamurosa. Mas eu tenho certeza. Isso, bom, eu sou professora há 10 anos. Todos os alunos que passaram por mim, com certeza alguma coisa eu deixei, sabe? E pra mim isso é o melhor de tudo. Claro, eu desviei o assunto, que não era isso, né? Se eu não fosse professora de teatro. Eu acho que eu seria artesã. Eu gosto muito de trabalhos manuais, assim, fazer crochê, fazer artesanato. Com certeza eu viveria disso, assim. De alguma coisa ligada às artes plásticas, enfim. Arte. Não seria contadora. Ah, não. Contabilidade é terrível. Não, Cá entre nós. eu acho que não. Eu faço administração. Relaxa, eu também estou nessa. Também tô nesse bar. Perdida. Mas essa aqui é a juventude. Até a Michelle aí, bem jovem. Tem 18 e dá aula 10, olha que menino. Nasci, né? Mas se o espírito estiver jovem, pode estar com Mas 80 é que eu anos de convivo idade. com tu vai muitos estar- jovens, né? Então eu sempre fui uma pessoa meio, entre aspas, abobada. Entre aspas, não. É que eu tenho um Pode tirar. pensamento muito assim, sabe? Infantil mesmo. Eu vejo as coisas com a inocência da criança, sabe? Eu vejo uma coisa na rua e começo a rir, sabe? Ai, nem vou falar. Eu ia falar do shawarma, mas nem vou falar. Eu tava na sinaleira, sabe? Ali perto da caixa, ali do Banco do Brasil. E daí eu comecei a olhar o letreiro da lancheria shawarma. E daí me veio a ideia idiota que a única lancheria de steak é contra a violência. Shawarma. Não ri. Vambora, pessoal. Acabou. Então a gente tá encerrando. Começa as piadas. Tchau. Vai parar. Só que daí eu convivo com as pessoas que fazem piadas pior que eu. Sabe? Aqui no teatro, na minha casa. Tá concentrado aqui, eu não sei naquele não canto sei ali. por quê. Nós temos, então eu convivo só com gente que faz piada sem graça. Como é que eu não vou ser Sem bobagem, graça. gente? Tem que ser Sem bobagem. graça. Jovem. Graça da vida ser abobado. Não, mas tem um certo valor, uma dignidade em uma pessoa que ri de piada sem graça. Sabe que quem ri de si mesmo jamais para de rir. Olha, Isso tinha numa agenda minha. Não sei de quem é. Uma frase que existe. Tá emotivo, tá profundo. Tá, hoje tá assim. Hoje, olha. tá bonito. Na verdade, todo mundo se preparou. Acho que é a T1 Sim, nessa sala. Tão bonita. tem um. Tu vai tocar minha Eu tô rinite. me coçando. Mas O que tu faria, Yuri? Yuri. eu já quis ser tanta coisa nessa vida. Quando eu era pequeno, eu queria ser padre. Hoje Tá bom. vai pra praça, Pessoal, mas horrores. eu Não é pra mentir. Não, mas realmente, eu até me envergonho em falar isso, mas eu chegava, as amigas da minha avó falavam, o que tu vai ser, criança? Eu vou ser padre. Ai, que lindo! Ele vai ser padre. Entra no teatro e pronto. Aí pronto. Aí eu tinha botado na cabeça que eu queria o quê? Direito. Queria ser advogado. Porque, não sei, eu vi um filme que tinha um advogado muito legal, quero ser advogado. Ele viu o advogado do diabo. Sim, aí eu pensei, vou ser rico, vou ser advogado. Aí não. Aí eu pensei, não, minha classe é gastronomia. Eu sei cozinhar, vou pra Você gastronomia. fazer miojo. Você fazer miojo. Comecei a fazer comida, as pessoas não gostavam do que comia. Aí eu pensei, não é gastronomia. Não, acho que eu não levo jeito pra isso. O que eu vou ser? Deixa eu ver. Bom, as únicas coisas que me ajudam. As únicas coisas que me ajudam ultimamente são a minha psicóloga. Então, talvez psicologia. Teve o Dr. Silvio também, que era um cara maravilhoso. Então, olha só. Aí eu falava, as pessoas perguntavam, o que tu vai ser, Yuri? Ah, eu vou ser psicólogo. As pessoas chegavam pra mim, mas Yuri, tu tá entrando nessa área só pra poder se tratar. Desculpa. Era bem direto. As pessoas falavam, não, gente, eu quero fazer psicologia, porque eu vejo que é uma área que eu sempre posso buscar conhecimento e é uma forma de eu ajudar as pessoas. Eu sempre tive a vontade de ajudar as pessoas, de dar conselhos, de saber, de entender o real motivo. Aí pensei, teatro com psicologia, psicodrama. Ah, psicodrama. Ai, que louco. Psicodrama, gente, é a minha área, é o que eu vou ser.
Aí a gente vai pra uma balada, uma festa, no sábado, conversa com o cara, ele olha pra mim e fala, cara, eu faço psicodrama. Uba! Eu bebo dessa fonte de conhecimento. E tu deve beber também. Então vai e busca isso pra ti. Gente, E que daí louco, beberam olha. Aí beberam horrores uma na cerveja. festa. Aí confundiram Eu assim achei que era- o psicodrama É. com umas vodkas. Acabaram bebendo. bebendo. Pô, era pra beber conhecimento, beber álcool. Mas é isso. Se Eu não tinha for essa vodka. teatro, Vai ser teatro. se não estudar primeiro teatro, talvez primeiro psicologia. Ou os dois juntos, não sei. Mas é isso aí. Interessante. Bastante, na verdade. Mas a pergunta era, e se não for teatro? Se Mas a desculpa, escola se não for existe- teatro, gente, vai ser psicologia, só psicologia. Só. Mas vai ser teatro. Eu sei. E padre. Desculpa. Eu tô pista. Pô, foi de padre e já tava bebendo das Quem Quem sabe da missa é metade dessa história. Jesus. Sangue de Jesus, sem poder. Sangue de Jesus, o vinho, né? Ele ia ser aquele padre que bebe todo mundo. Sim, verdade. Pode andar. Da missa bebo. É, senhor. Irmãos. Gente, eu falei o nome do padre bêbado. Sim, Bah, André. corta. Corta. Tá, eu não sei, na real, a resposta para essa pergunta, porque eu sou envolvido em várias coisas. E, assim, eu não tenho prioridade nas coisas que eu faço. Assim, o teatro não tá em cima de nada, nem embaixo de nada. Eu sou músico também, de vez em quando eu faço uns filmes envolvido com cinema. Eu tô estudando publicidade, tô na metade do curso já. Eu não sei a resposta para essas coisas, assim. É um exercício legal, assim, tu se isolar, saber o que seria. Mas talvez seja questão de tu saber como é que o teu jeito de ser. Tipo, a Michelle falou, olha, tem um jeito bobado, assim, de ser. A Michelle não precisava ser uma artesã se ela não fosse, né? Ela poderia ser uma dentista, mas desde que ela não tivesse, né, o olhar de criança. Eu acho que é isso, não sei. Não sei qual é a resposta pra essa pergunta. Eu faço. É difícil, Bruno. Poderia ser qualquer coisa, essa é a resposta. É difícil a pergunta, ela é muito profunda, é muito difícil. Eu já pensei em mil coisas também. Daí, tipo assim, eu gosto muito de informática. Só que daí se eu fosse focar só nessa área, eu ia enfrentar as exatas. E eu sou péssimo em exatas. Perigoso. Daí eu tenho muito interesse, assim, por marketing ou até publicidade também. Só que eu gosto muito Tem de... matemática em publicidade também. Mentira! Ó, então... Corta. Eu gosto muito de inglês também. Daí eu já pensei assim, imagina que legal dar aula de inglês e tal. Ou de informática, ou sei lá, né? Não sei. É muito difícil pra mim. É difícil. Tem que pensar muito. Difícil, a gente não quer responder. Pula. Ah, poderia ser humorista, né? Humorista. Ah, não. Eu Muito pensei isso aí. A praça é nossa. Era um meu sonho ser humorista. Da Praça Nossa. Não, ser humorista de um jeito humorista, Jair, de ser. Da Praça Dando Nossa. coisas ruins e fazendo essas coisas. Da Praça Nossa. Já faz coisa ruim. Obrigado. Posso ir embora. Eu começo a rir das piadas. Viu? É que ela é abobada, ela já falou mil vezes. Eu vou, Pega o banquinho e levanta. na hora do tchau, eu vou. Já ia fazer um grupo de teatro só contigo. Tá, obrigado. Mas não vai ter teatro, essa é a pergunta. Vai ser o stand-up. Obrigado. Responde Sem a pergunta, comment. Nemo. Ah, a pergunta? Se eu não fizesse teatro, o que eu seria? Seria de boas. De boa, seria tranquilo. Vida legal. Não sei, eu desde o terceiro ano eu me interessei por fazer história e dar aula de história. É algo que eu ainda sinto vontade de fazer, mas também me interessei por design gráfico e eu estou pesquisando sobre. E é uma das duas opções. Se eu não fazer teatro, ser humorista com o grupo que a Michelle vai fazer pra mim, eu faço história ou faço design gráfico. Ou outras coisas que aparecer no horizonte da minha vida. Olha, além do... Poético? Ah, vamos aí, né? Na verdade, eu também não sei, porque eu me interesso por muitas coisas, assim. Eu acho que eu poderia seguir em algo com escrita, porque eu gosto bastante de escrever. Não que eu escreva bem, mas eu gosto de escrever. É algo que me deixa feliz. Eu também poderia seguir pela psicologia, porque a minha mãe é psicóloga e eu convivo com muitos psicólogos, então é algo que está bem presente na minha vida. E terapias em geral. Eu
também gosto um pouco de direito. Eu acho que se eu fosse seguir, eu acho que eu procuraria algo mais especificamente para políticas para mulheres. E eu também poderia vender mapa astral. É o meu plano B, na verdade, o mais viável. Fazer missão com o pessoal. Com certeza. Praça da Alfândega tá lá me esperando. Vamos, amiga. Vamos. Ah, eu queria ter várias opções. Eu também. Deve ser tri, né? É isso. Jornalismo também é o que me interessa bastante. Qualquer coisa que fuja das exatas. Tamo aí. Sem número, Tamo tá de boa. aí. Eu escolhi na faculdade, foi assim. E linguística também. Eu me Vai interesso arriscando. muito pela linguística. Sim, vamos pra linguística. Vou fazer análise linguística dos textos teatrais. É o que eu tô pretendendo, gente. Olha. Então, Cat, vou ser direto contigo. Tu faz umas perguntas difíceis, como sempre, né? Mas aqui vemos que nós temos diversas respostas. Mas eu creio que essas pessoas realmente se encontraram no teatro. Tanto a Michelle, quanto o Ronald, quanto as demais. Eu vejo que aqui, neste teatro, nesta humilde casa de cultura que eu vi a primeira peça deles, ou melhor, eu no caso vi, né? Que eles realmente se sentem no lugar que eles deveriam estar. Eu vejo uma naturalidade no movimento deles, nas falas. E também tenho que admitir que o Joseph, que não está presente aqui hoje, ele faz uma fumaça excelente. E o Yuri Fica aí a também. reflexão, né? Mas... Calma que o pessoal tá tendo um acesso de vida. Rafael, não querendo te interromper, né? Mas a gente acabou não falando, né? Que além do Yoser, né? Que é o novo integrante, né? Ele faz parte ele é músico do nosso outro grupo, que é o Melhor Não, e agora ele tá ingressando aqui no bar. A gente tem também o nosso produtor, que é o Rodrigo Eiles, né? Mais ou menos o pai de todos. Ele é a parte, né? A parte da exatas, assim. A parte racional. A parte Todo racional mundo do grupo, é- que aqui é todo mundo balãozinho de gás. A gente já tá assim na estratosfera. Volta, olha só, Olha aqui, pessoal. Olha os pé branco da estrutura. Ele tem esse olhar. Mas então, né? Pra não passar em branco, existe o Oi, Rodrigo. Rodrigo. Oi, Rodrigo. Manda um abraço, manda um beijo. Manda um Beijo, abraço. Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Falsidade. Beijo, Vitor. Vitor. Beijo no Vitor. É. E o Vitor, nosso sonoplasta. Já sei. Nosso cantor. Nossa, melody. Eu ia falar. Esse foi um pouquinho da Índia. Não sei. Foi o Talvez eu... filho da Michelle. Perdão, então. Perdão. Meu filho grita, ele se expressa vocalmente. Grita. Vai ser um cantor. Vai. Eu queria ser cantora, mas eu não tenho esse sonho assim mais, porque eu não tenho voz, né, pra isso. Mas eu tenho cantor. Tá bem, Não, tá cantora. bem. Eu queria ser cantora de musical. Assim, só fazer musical durante a minha vida. Imagina, Daí eu se fosse focava. um fôlego, né? Mas daí tá Eu legal. não consigo nem subir a escada falando. Mas treina. Sei até por Então, Tá bom, gente, é isso aí. Mãe, desliga o rádio agora. Não conta isso, mãe. Ninguém Essa parte fuma não é aqui. verdade, tá? Ninguém fuma. Não é. Não. Ah, entendi. Ninguém fuma. Ainda bem que Não, ninguém ah, aqui não o me pessoal marca é nisso, tá? saudável. Aqui é tudo É só refri. Muita água. hidratação. Suco de uva. Não, quis não. É água. 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 Água e maçã. Porque o suco tem muita chocolate. glicose, faz mal pra saúde. Não, tá caro. Foca na água. Então, pessoal, a próxima questão não foi de nenhum dos ouvintes, essa é minha mesmo. Meu Jesus amado. Eu posso ver aqui que nesta sala tem Tem muitas nós coisas. temos centenas de figurinos e de peças. Eu quero saber, ou melhor, eu quero dizer antes, que além de excelentes artistas, vocês também são excelentes artesãos. Tem aquele manto ali, por exemplo, que parece de um cultista. Mas ele é interessante. Eu posso ver que a confecção dele é bem feita. As costuras estão da forma correta. E eu posso ver que as próprias peças, tanto as de madeira do teatro quanto os caixotes, estão em um excelente estado. E a pergunta é essa, na verdade. Que
Eu ia perguntar, são vocês mesmos que fazem as peças ou vocês contratam terceiros? A gente pra rouba. fazer? Já sabe. Em partes. A gente gostaria muito de contratar. Sabe, o meu sonho é ter uma verba pra, assim, ó, contratar um figurinista, contratar um cenógrafo e, assim, ó, só aprovar, tá, gostei, não gostei, tá, faz, não faz. Porque, assim, a gente vive aqui, essa sala T1 pra nós, ela é, assim, é a gambiarra total, geral. Como gosta o Ronald de falar nas gambiarras. Porque aqui as roupas todas que a gente tem foram doações. Todas doações. O único figurino que a gente comprou foi pra fazer o Área C, que foi a peça que tu viste. Que a gente comprou uns macacões de... Foi numa empresa... tá guardada ainda. Foram macacões que a gente comprou numa empresa de uniformes e tal. E as botas também brancas. O resto é só doação. De pessoas que ligam pra cá, ó, tem umas roupas estranhas, vocês querem? Sim, queremos. Atrás de ti tem uma roupa que era do carnaval, né? Que também alguém esqueceu em algum lugar, não sabia o que fazer, doaram pra nós. Questão de cenário, a gente também... acho que a única coisa que a gente fez até hoje foi o caixão do Área C, que foi uma verba que a gente conseguiu um projeto para executar. Senão a gente vai se arranjando como pode, né? Essas caixas de fruta, tem uma fruteira perto da minha casa, né? E daí eles estavam dispensando as caixas. Então cada noite que eu saía do ensaio, eu parava lá, estacionava o carro, botava 3 caixas pra dentro. Então assim foram surgindo as coisas que tem aqui, né? Cada coisa que tem aqui tem uma história. Mas nada... A pouca coisa foi de caso pensado. Foi muito coisa do destino. Tem umas roupas lindíssimas que a gente ganhou numa senhora, que as roupas vieram em caixas, sabe? Dobradinhas. Nossa. É uma coisa linda, sabe? Roupas finas, que as pessoas não têm o que fazer e doam pra gente. Claro que a gente aqui tá num caos, né? Ainda bem que as pessoas não podem ver, mas... Agora já mencionou, tarde demais. Nos falta a questão de araras, cabides, essas coisas desse tipo pra gente poder organizar. A gente tem muita coisa aqui dentro, mas tem coisa que a gente nem lembra porque fica tudo meio embolado, né? Então, basicamente isso, assim. Eu gosto muito de fazer coisas. Então, esse caixote que tá aqui, que o gravador está em cima do celular, enfim. Eu acabei fazendo uma noite, né? O Ioser fez uma floreira linda de madeira. Então são coisas que quando a gente tem tempo a gente acaba, né, se arranjando, vai fazendo. Mas a maioria das coisas aqui é doação. Pô, interessante isso. Na verdade eu fico surpreso, pois a qualidade de várias dessas peças são altas, na verdade. A gente ganhou uma vez doação numa loja de fantasia. Ela estava fechando. Daí, né, tinha uma menina que era vizinha dela que fazia teatro. Falou, se tu não tiver, pra quem dá essas roupas, doa pra minha professora. E foi isso que ela fez. Ela doou uma arara e um monte de roupas que a gente usa até hoje, assim. Roupas bem boas, bem bonitas. Pô, excelente isso. Eu fico feliz que a comunidade tenha interesse em ajudar o pessoal do teatro. Poderiam ajudar mais, gente. As Doações, uma padre feliz. A sala é pequena, mas cabe mais. É que nem doação de mãe. Exatamente. Botar alguma coisa aqui. Então, pessoal, agora que essa questão já está no fim, eu tenho outra das ouvintes. Acalme-se, acalme-se. Essa é mais leve. Mentira, não é. Essa cara. Mas eu me lembro que havia esse amigo meu, o Richard, que era o antigo co-host. Que ficava aqui comigo e aguentava as minhas conversas longas e as minhas palavras não tão seletas assim. Mas eu me lembro que ele realmente gostava da área do teatro e que ele realmente tinha interesse em seguir nisso. E eu me pergunto agora, em questão à plateia, aos tantas pessoas que lhe ouvem quanto lhe veem, na questão do Richard, que ele perguntaria dessa forma: o que diabos vocês pensam deles? Eu não sei, na hora, pelo menos que eu tô fazendo, é muito difícil eu estar pensando na plateia. Principalmente quando, por exemplo, no festival, que a gente tem uma luz na cara, eu não consigo pensar nada. Aí, às vezes tu olha pra alguém, tu pensa olhar, mas muitas vezes eu não tô realmente olhando pra pessoa.
Eu não tô vendo, eu tô vivendo aquilo, eu tô sentindo, eu tô pensando, eu tô... É difícil de pensar na plateia. Eu penso na plateia quando acabou, antes de começar, mas na hora eu não consigo pensar. Acho que quando a gente tá iniciando é que rola mais esse pensamento, sabe? Eu por muito, muito tempo eu tive, nossa, o que eles estão pensando, sabe? Nossa, que vergonha, tá todo mundo me vendo aqui. Tipo, ai. E agora, assim, mais é quando a gente vai pro festival que eu fico pensando nos jurados, assim. Mas é aquele pensamento, assim, até é mais quando eu tô fora de cena do que quando eu tô em cena. Então, hoje em dia não me vem muito mais, assim, tipo, nossa, eles estão me vendo aqui, sei lá, com cheiro de ferida, com a roupa toda rasgada. Hoje já não passa mais isso. Aqui na cidade, eu acho que a gente não tem um público fixo, né? Tipo, um público que consome teatro. Então, a gente fica convidando, assim, convida a família, convida o amigo. E a gente fica muito feliz, assim, quando a gente vê um público. Mas na hora que a gente tá fazendo ali, eu acho que é outro mundo, assim. A gente se preocupa só no grupo, não nas pessoas que estão olhando, assim. Claro que a gente quer saber o feedback, assim, mas enquanto rola, eu acho que a gente se preocupa muito um com o outro. Se tá rolando tudo certo, se tá todo mundo bem, nas coxias, tá tudo tranquilo, assim. Tem a questão também, né, isso das coxias, que a gente, enquanto a gente tá atuando, pelo menos eu não consigo pensar muito assim, na plateia, mas nas coxias a gente fica muito tentando perceber a atenção da plateia, né? A gente tem a peça do Melhor Não, do Planeta Secret Zotlet, que tem crianças, né? A gente fica muito no anseio que eles reajam, né? As cenas e tal. A gente adora quando as crianças dão risada e tal. Também tem casos que a gente tem cenas que a gente não esperava que as pessoas rissem, né? Em outras peças que a gente, como assim eles estão rindo uma cena tão, né, diferente, assim. E tem a questão também de casos específicos de personagens, por exemplo, que tem aquela questão da quarta parede, por exemplo, que é quando, né, tu interage com o público, assim. Eu gosto muito, assim, eu fico muito surpreso quando tô vendo uma peça e sei lá, é legal quando o personagem olha pra ti, assim. Meio que, assim, tu fica dentro, mais imerso assim, na história, assim. E é legal também, tu como ator, fazer isso também. Parece que tu atinge, assim, cheio, assim. Eu acho que depende muito também, né? Porque que nem o Área C, a gente não tem um contato, assim, a gente não precisa da interação do público, né? Mais em peça infantil, assim, até tu fica preocupado, assim, será que eles vão interagir? Será que a gente dá espaço? Se a gente, né? Guardar. Tem, tipo, muito daquela coisa, pelo menos pra mim é assim, em área C, por mais que a cortina se abra pro público ver a gente, eu fecho a cortina pra mim e vejo o grupo no palco pra tornar aquela cena mais real, pra me sentir ali naquele lugar, naquela cena. Mas aí tem como o Planeta Zotlet, que a gente tem que ser interativo com as crianças, que elas têm que responder, que tem que... Isso é muito legal, eu gosto muito dessa questão da quarta parede, mas depende também da peça, depende da plateia que a gente estiver levando isso. Então, falando assim em relação à plateia aqui de esteio, né? A gente tem uma plateia em formação, realmente, né? Não existe... são poucas as pessoas que vão em teatro, né? E aqui na nossa cidade a gente tem uma resistência muito grande, assim, das pessoas virem aqui na Casa de Cultura, né? Tem gente que parece que não se sente à altura. Vou à Casa de Cultura. Pra nós, assim, que a gente tá aqui todo dia, parece uma bobagem isso que eu tô falando. Mas tem gente que não tem coragem de pisar aqui neste local. Porque é um local imponente. Então, o acesso à cultura não está tendo acesso realmente à cultura. A cultura ainda não é democrática, né? Porque tem uma fumaça, assim, elitista, sabe? Por mais que as nossas peças talvez não tratem de assuntos muito... Não quero dizer intelectuais. Abstratos? Sabe? Coisas... Cotidiano. Conceituais? Não sei, coisas que... Bingo. Não, tá no Presente. Fugiu. Mas, então a gente tem noção disso, né? Como é difícil atingir esse público. Até com a nossa peça infantil, assim, a gente teve muita resistência das próprias escolas virem, porque um grupo novo, não conhecem o trabalho. Só que não se permitem conhecer. Então falta um pouco de trabalho nas escolas, porque a gente tem falta de professores de teatro qualificados em teatro, para trabalhar com os alunos nas escolas, para despertar esse interesse pelo teatro. É muito mais fácil
eles gastarem horrores num cinema, eles ficarem em casa assistindo um filme ou novela, do que saírem de casa e virem ao teatro. Então, eu vejo assim que, por mais que a gente tenha teatro aqui na nossa cidade há bastante tempo, depois teve uma lacuna, que o teatro ficou meio esquecido. Hoje em dia tem uma atividade teatral grande. Os próprios alunos que fazem oficina de teatro, às vezes têm resistência de vir assistir teatro. A gente teve aquele ensaio aberto, eu tenho cerca de 60 alunos de oficina, se vieram 10 foi muito. Porque, pois é, fica ruim de eu voltar pra casa, porque eu tive um compromisso, sabe? Isso me preocupa bastante. E eu digo pra eles, eu devolvo isso, tá? E quando vocês se apresentam, vocês gostam que as pessoas venham assistir, né? E vocês vão assistir? Então, né? Então, agora e com relação a se o público tá gostando ou não tá gostando, realmente tem trabalhos que eu me preocupo muito com a questão do nosso infantil, do Planeta Zict-Zoct, assim, né? De fazer coisas que realmente tragam a criança pra perto. Agora, o AREC é um espetáculo que eu penso mais assim, em impactar e fazer a pessoa refletir. Se ela gostou ou não, daí eu não posso, eu não tenho essa pretensão assim, ela gostou. Porque às vezes tem coisas que te impactam, tu não gosta, mas elas te marcam. Então eu prefiro muito mais que a pessoa fique pensando nessa peça durante muito tempo, talvez anos, do que pegar e chegar pra mim e assim, gostei. Não, eu prefiro que a pessoa, às vezes, assim, eu não costumo perguntar pra pessoa, depois que ela assistiu, né, assim, e aí gostou? Porque eu acho que isso, eu não gosto de responder esse tipo de coisa. Tipo, vou assistir a peça de alguém, assim, essa pessoa pergunta, e aí gostou? Eu não sei se eu gostei, porque eu ainda tô refletindo sobre. E eu não vou fazer um pré-julgamento. Não gostei porque achei, sei lá. Enfim. Mas a plateia tá em construção e é isso. Acho que tem esse receio das pessoas porque tipo, a gente faz aqui, a gente tem a nossa plateia, assim, no teatro, mas mesmo quando a gente faz alguma interação na rua, as pessoas ficam apavoradas, assim, meu Deus, o que tá acontecendo essa gente louca aqui na volta, sabe? É que eu acho que aquela coisa que o Bal dizia, que o teatro, ele começou com uma coisa popular, mas criaram muros pro teatro, elitizaram ele. Então as pessoas acham, teatro é uma coisa pra pessoa rica, eu vou no cinema que é um lugar pra mim, eu não vou no teatro. E eu acho que é justamente a questão do Bal, de tu levar o teatro pras pessoas e quebrar, e trazer de volta pras pessoas, sabe? E sobre o que a Michelle falou sobre a pessoa gostar ou não, eu acho que o teatro ele tá muito mais pra impactar do que pra gostar ou não gostar. Eu acho muito raso tu olhar uma peça e gostei, tá, mas o que me trouxe isso? Me incomodou, me divertiu, criei tramas, me fez refletir sobre as novelas que eu assisto, a DC fez pensar sobre o final do mundo que, eu gostei da peça, mas e aí? Tem que trazer alguma coisa, sabe? Só gostar ou não, acho muito raso. Eu sou contra provas específicas. Tem a mãe da Nicole, que é professora, que ela pratica esse exercício com os alunos, né? Ela traz os alunos para nossas peças, trouxe, né? Sim. E ela leva vê esses o exercícios teatro dos alunos, pra né? escola, ela faz. Até hoje tem umas apresentações lá, muito maneiras. É bom provocar isso, né? Ainda mais, assim, E ela traz sempre. É que teatro, né, como a Luana falou, tem o Augusto Boal, que é alguém que me guia desde que eu comecei a ler. Boal, nossa, transformou muito a minha vida. Que todo mundo tem. O teatro tem dentro de si. Então, eu sou uma pessoa, muitos já me criticaram no próprio meio teatral, assim. Porque eu pego qualquer pessoa e põe em cima do palco. Eu pego qualquer pessoa e põe em cima do palco. Eu faço isso. Eu transformo qualquer pessoa numa pessoa que atua no palco. Eu faço, porque eu acredito no potencial criativo de cada um. Eu acho pavoroso esses que se dizem profissionais de teatro que pegam pessoas prontas já. Tu já faz teatro, então vem fazer teatro comigo. Sabe? E aquela pessoa que nunca fez, que quer, que tem aquele brilho no olho, assim, de pisar no palco, de sentir o calor da luz no seu rosto. Eu não vou dar oportunidade pra essa pessoa fazer teatro porque ela nunca fez. Então ela nunca vai fazer. Então, eu luto por isso, assim. Desde 2009 eu tenho oficinas aqui. Muita gente já fez teatro, muita gente não seguiu, mas eu tenho certeza que essa oportunidade de tu pisar no palco, tu te sentir capaz. Eu fui capaz de decorar um texto, fazer uma partitura corporal, contracenar, eu consegui fazer. Tu vai fazer qualquer coisa na tua vida. O que tu quiser fazer na tua vida, tu vai conseguir, porque tu foi capaz. Então,
potencial criativo todos nós temos, capacidade de atuar todos nós temos, a gente nasce atuando, a gente nasce observando, a gente tá em nós. Então, pra mim, teatro é isso, sabe? É tornar possível que as pessoas se expressem de alguma maneira em cima do palco, que é o Boal total. Te amo, Boal. De onde você estiver no universo, sabe? Eu te amo, Augusto Boal. Vamos fazer uma salva de palmas. Ele morreu em 2009, né? Sim. Olha que coisa. Deixou Será que tu Michelle ensinar com uma coisa o que espírito. tem como continuar? Acho que a gente pode ser os Michelle multiplicadores do Boal. teatro oprimido do Rio Grande do Sul. Coringa, por favor. Vamos. Ah, teatro oprimido, muito bom. Então, pessoal, alguém tem mais algo a adicionar a essa questão? Parece que o Jair tem, ele tá fazendo uma boca assim. De... Não, eu tô pensando aqui nas coisas. Ele tá digerindo. Ah, eu só acho assim que. Não é querendo puxar saco, assim, mas todo mundo começou no teatro, menos o Yuri, que veio de outra cidade, assim, Veio vai de fazer outro teatro. Mas a maioria do pessoal aqui começou fazendo teatro nas oficinas da Michelle, justamente por ela ter essa utopia, assim, de que. Utopia não, na verdade é verdade mesmo, assim. A pessoa pode fazer teatro pra todos. A Michelle dá essa oportunidade, todo mundo começou com ela. E é como a Mila falou, que ela planta a sementinha ali. E tu e ela, assim, vão regando aquilo, sabe? Porque por mais que alguém faça por hobby ou queira seguir, tu te dedica, mas a Michelle tá sempre ali, sabe? Pra te dar oportunidades, pra te desafiar. E eu acho isso muito importante, assim, porque aqui no nosso grupo, excepcionalmente, assim, porque pelos outros grupos que eu conheço, assim, não tem esse jogo de grupo, decidir as coisas. A Michelle dá muito esse espaço, eu acho que isso desafia muito mais a gente do que só ali pegar um papel e decorar, sabe? A Michelle dá isso, da gente pensar junto, a gente pensa num cenário, a gente pensa num figurino, a gente pesquisa todo mundo junto. Então eu acho que até é bom a gente não ter um cenógrafo, não ter um figurinista, porque a gente pensa bastante, a gente procura, a gente pode todo mundo junto sempre. Obrigada, Michelle, Ai, um beijo, pelas ai, eu- oportunidades. Eu acho que se a Michelle não fosse o tipo de pessoa que acredita no potencial teatral, eu não continuaria fazendo teatro, porque eu sou uma pessoa muito insegura. Então, se eu não tenho que dizer, não, tu pode fazer. E fazer coisas, não pegar... Uma coisa que me marcou muito foi que a Michelle, eu fiz um teatro, ela nunca entregou um texto e decora e faz, sabe? Tipo, ela deixa tu criar, deixa tu experimentar com os exercícios. E eu fazia teatro com uma turma que era da Micaela, que eram pessoas muito mais novas que eu era a pessoa mais velha da turma. Então, a gente brincava muito, a gente experimentava muito, e eu acho que isso que faz crescer essa semente em ti. Porque tu tá acreditando, tu sabe que a pessoa tem um potencial ali, deixa ela experimentar. Não dá um texto pra ela, não faz... Ah, vai fazer Shakespeare agora. Fazer Shakespeare é muito legal, os exercícios são maravilhosos. Só que a pessoa não pode pegar um texto logo e fazer um teatro. Ela tem que experimentar, sentir, ter um feeling, improvisar, fazer uma... É todo um processo criativo. É um processo, fazer uma cena tosca que só os atores vão entender e vão rir. Porque isso vai fazer tu criar o gosto por aquilo que tá ali, por sentir aquela luz no teu rosto. Se não tem luz, tu sentir aquela energia. Sim, e eu tive muito disso. Porque quando eu achei que eu tava no ápice de seguir na carreira de ator, o meu professor Celso Vilusa pegou e cansou daqui e foi pra Alemanha, viveu uma outra vida. Ai, vou pra Alemanha. Ele pegou e foi, eu fiz, também meu quero. Deus. Beijo. E aí, quando eu achei que realmente minha família ia apoiar, e falar, não, vai atrás disso, eles falaram que eu não tinha que seguir isso, que não era, que nem ia dar dinheiro, que não sei o quê. E eu perdi totalmente a vontade, eu vi que, nossa, eu senti que não era o meu lugar, que eu realmente tinha me perdido. Mas aí, não sei, um dia eu tomei vergonha na cara e vim aqui até a Casa de Cultura, encontrar a professora de teatro que dava teatro na Casa de Cultura. E eu tava com muito receio dela ser aquelas pessoas que buscasse já a pessoa já pronta. E eu me sentia que eu não tava totalmente preparado pra voltar pro palco. Mas a forma que a Michelle me acolheu aqui, me botou em cima de um palco, me construiu novamente como um ator. E fez eu ver que realmente eu podia pegar aquela criança que não sabia nada ainda sobre atuar, tinha um conceito básico. E realmente conseguir transformar num ator foi magnífico, porque a Michelle me acolheu como uma mãe. Ela realmente acreditou em mim que eu realmente podia atuar em cima de um palco. A coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu fiquei um bom tempo parado longe dos palcos e quando eu voltei, eu recebi um abraço tão forte, tão caloroso, que me deu vontade de continuar, de seguir isso e de agora não parar. Porque eu fui acolhido pela Michelle como uma mãe. Porque ela realmente me deu vontade para voltar pro palco.
E isso é muito bom. E eu tenho muito a agradecer pela Michelle por ter me trazido de volta a isso. Né? É justamente por ela acreditar que a gente pode atuar, que a gente começa a acreditar na gente e vai se encontrando, assim. Acho que todo mundo, assim, cresceu muito como pessoa, assim, depois que começou a fazer teatro, porque muda completamente, assim, o nosso mundo, nossos olhos. Tem uma questão da minha formação, né? A licenciatura, ela traz isso, né? Muito forte. Então, hoje em dia eu sou diretora de 2 grupos de teatro, mas antes de ser diretora eu sou professora. Então, pra mim, eu trato muito os meus alunos, os meus atores, como eu gostaria de ser tratada. E eu, até hoje, assim, eu tive, na faculdade mesmo, soube de muitas coisas que diretores faziam com os atores, de humilhar, de chamar de burro, de tu não é capaz, e coisa. E isso me marcou muito. Então, muito tempo eu tive medo de atuar. Eu sou uma pessoa que fiz faculdade, eu tenho uma formação, eu tenho toda uma questão de atriz, e eu nunca exerci meu papel de atriz, porque eu tinha medo, muito medo. E hoje em dia eu atuo, né, com essas pessoas que estão aqui, e pra mim é maravilhoso, assim. E eu acho que hoje em dia eu ainda estou trabalhando com teatro por causa desse grupo de pessoas aqui. Porque quando eu tive o meu filho, em 2013, eu dei graças a Deus que eu ia ficar 6 meses longe de licença maternidade, porque eu não aguentava mais. Não aguentava mais, eu não queria mais, eu tava pensando em fazer outra coisa na minha vida. E a coisa que eu pensava era o artesanato. Ou voltar a dar aula em escola. E daí quando eu voltei da minha licença maternidade, que os meninos entraram no grupo da Pena, eu tinha minhas 4 gurias, que eu chamo de jaguatiricas, né? No grupo Bar, mas que ainda tinham outras pessoas no grupo Bar. O Yuri entrou no Encena, então foi o ano que muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. E as coisas na vida foram acontecendo para esse grupo de pessoas hoje estar aqui juntos. E são quem me motiva hoje em dia, assim, né? A fazer coisas legais, a buscar melhorar e buscar construir, talvez viver de teatro, né? Que a gente está buscando isso com um grupo melhor, não. Eu queria muito, quero, né? Eu busco isso, que a gente consiga, assim, viver com esse grupo. Viajar pelo Brasil, quem sabe viajar para o exterior com as nossas peças, mostrando nosso trabalho. Porque são pessoas que merecem reconhecimento, né? Não só na nossa cidade, que eu tô meio chateada. Aqui é o que menos tem no reconhecimento, né? O melhor é fora. Então a gente já tem, né? Tem um pouco, agora há pouco a gente participou do festival. Pô, o pessoal conseguiu. Era a estreia deles em festival, gente. Eles conseguiram ir muito bem, vencer nervosismo, vencer jurados, vencer muita energia negativa. Conseguiram botar, né, 2 peças totalmente diferentes. Uma comédia, né, um melodrama. A gente tá buscando que seja um melodrama, ele vai ser um dia. De manhã um melodrama, de noite a peça que é o Área C, que é totalmente outra energia, fundo do poço e fim do mundo. Caverão da Breva. Conseguiram, sabe? Então, são vencedores. E como é que eu não vou ser feliz? Como é que eu não vou sorrir? Como é que eu não vou querer vencer se eu convivo com vencedores? Fiquei emocionado. Choremos. Choremos. Pessoal, isso é muito legal. Eu não tenho nada mais a dizer contra isso. Mas agora eu tenho umas perguntas mais descontraídas que eu pensei agora enquanto vocês conversavam. E essas, vocês podem relaxar, podem rir. Essa não é do ouvinte. Não, essas são minhas mesmo. Mas leva a sério também, tá? Mas, assim, de coisas inusitadas que eu sei que sempre tem nesse meio. Que aconteceram, assim, quando vocês, tanto em performance quanto em viagem, tiveram algumas? Assim, Você procura os nomes depois, né? assim Buscando aqui. não são exatamente coisas inusitadas, são assim, absurdas. Olha, melhor até. Foi o primeiro festival que a gente foi. Foi a primeira história que me veio na cabeça, porque todo mundo se indignou. 9 da noite a Cortar uns gente... minutos aí, Não, é que na época a gente era muito retardado. Foi com a piscina. Sim, e aí a gente foi no festival de sketch de Novo Hamburgo.
Aí, assim, a convivência com outras pessoas, né? E o pessoal de Novo Hamburgo e tal. O quê? Nunca mais. Eu sei. Aí fala, tudo curiosa. E aí, não, daí, assim, o que me vem primeiro na cabeça, que é muito absurdo, quando a gente era muito novo e tinha esse pessoal de Novo Hamburgo e a gente tava numa rodinha, lembra? A gente tava numa rodinha conversando. E um guri ridículo do outro grupo pegou e parou e ficou olhando, assim, pras nossas bundas, mais especificamente para a Nicole. E a gente ficou, tipo... A gente tinha quantos anos? 14? 12? Não? Também Três, eu acho que era 14, 14. E foi, pra mim, assim, isso me marcou e é muito absurdo, sabe? Porque depois disso eu fiquei, tipo... Acho que é um Gente, pelo amor de Deus, no teatro, sabe? Se tu tá de sutiã na frente de uma pessoa, tu tá de sutiã na frente de uma pessoa, é um corpo, sabe? E ele pegou e parou e ficou hipnotizado e continuou andando. Isso pra mim hoje parece muito absurdo, sabe? Na época eu dei risada, né? Mas pra mim, assim, hoje é muito absurdo. E, Mas assim, foi a primeira coisa que me a veio na pessoa cabeça. também fazer teatro e absurdo. Ai, meu Deus, um corpo. eu acho uma coisa meio absurda, descontraindo, porque esse eu achei muito pesado. As pessoas loucas que fizeram teatro com a gente. Sim! Meu Deus, cada pessoa louca que aparece e some assim no Ai, é verdade, tinha uma menina. Assim, elas prontas. Tinha uma menina que fazia oficina com a gente. Não, sim, tá. Tinha uma menina que fazia teatro com a gente na oficina. Ela não fazia teatro nada, na verdade ela vinha na oficina um dia, aí no outro ela não vinha, daí ela aparecia do nada com uma história louca. Aí quebrei a costela, mas vinha com salto pra falar que quebrou a costela, que tava grávida, daí veio trazer o exame, E era trouxe exame exame psicólogo. neurológico. Essas coisas assim, mais. Sabe, parece umas pessoas meio estranhas, tipo... Alguém que numa apresentação, a gente tava se apresentando no primeiro dia de aula, falou, eu sou fulano delicinha. Mas na própria eu sei que ele viu, tinha uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida, que ficou ali, assistiu a peça, depois ficou tirando fotos. Apareceu em todas as fotos e não queria sair dali do palco. Isso também deu Foi eu achei assustador. isso absurdo. Foi tenebroso, na verdade. Foi assustador, assim. É. Aquele ensaio aberto, a pessoa não saía nunca. E a gente arrumando as coisas e ninguém mais aqui Entrou dentro. uma e pessoa tava aleatória, ali. assim, dali da rua, ficou ali, entrou, tirou foto com a gente o tempo todo. Estragou nossas fotos. Ficou em todas as fotos, todas. tirou foto com Não, todo mundo, Photoshop postando todo muito mundo. massa. E ninguém conhecia, ninguém sabia história, tava, acho que, não sei, chapado. Não sei. Tava no brilho. Sei que não conseguia sair dali Ele depois. morreu há 4 anos. Teve uma coisa que aconteceu, acho que no festival, Que demônio. Ai, Qual? que quebrou a faca do Yuri. Verdade. Que ele usa em cena uma faca, ele faz uma cena com a Luana na frente. E a faca dele quebrou. Conta a história, Yuri. Eu tinha que entrar agachado embaixo do andaime. Eu tirei a faca da cintura. Fiquei com ela assim, porque eu tinha que bater ela no andaime pra fazer barulho. Aí eu tava olhando pra ela, só caiu. Aí eu fiquei, meu Deus, a faca quebrou. Aí a Luana tava mexendo no bolso, eu tenho que fazer barulho. Aí eu bati com o negócio, joguei ele no chão, peguei a lâmina que tinha caído e enfiei na coxa. Só que esqueci que era uma faca. E eu enfiei na perna. E deu aquela dor, eu fiquei... Que delícia. Sou eu, meu amor. Não sentiu o meu cheiro? O sangue escorrendo. Sangue voando. Mas olha, foi um momento que eu não esperava. Realmente foi uma coisa que... Aí depois da cena que eu tinha que pegar a faca e enfiar no pescoço dele. Só que eu peguei a faca, eu só vi o cabo, eu não tinha o cabo. Eu pensei, tá, toma aqui, né? Não posso parar a cena, fim do mundo. Não vai ter uma faca nova, né? Não. E aí eu peguei, só que eu tinha que largar a faca no chão. E geralmente eu largava ela e ela ficava deitada. Só que eu não sei o que deu, se eu tava com ódio, se era energia do festival, sei que eu larguei a faca no chão, se ela cravou no palco. Eu olhei com consciência, né? Ai, meu Deus, O imagina. público todo assim. Eu fiquei, meu Deus, isso pega na minha mão. O que tá acontecendo aqui? Era o ódio da velha. Era no o meu ódio coração. Nossa, foi uma coisa que eu não esperava, realmente. Ela quebrou, tipo, o metal derreteu. Mas assim, são coisas que acontecem, assim, às vezes em cena também, assim, de
A gente tinha peças, daí tinha o cenário com as estruturas que eram os caninhos PVC dessa finurinha. Aí, tipo, tu passava, o cenário caía. Sabe? Caiu o cenário. E então, assim, acho que são histórias, assim. Teve uma vez engraçadas. quando a gente se apresentou, Tramas aí a primeira vez, a gente tinha uma vez um ensaio, o Ronald, ele tinha essa letra e falou, fulano é um bobão, o João é um bobão, E aí no ensaio, o diretor, ele falou, João, caramba, meu nome é João Cláudio, só que vamos pensar em João Lúcio. E aí, tá? A gente viu nesse ensaio, passou muito tempo. E na apresentação, eu não sei por que diabos, ele falou de novo João Cláudio. Só que o personagem da bola no chão. E eu ri. E aí tem a filmagem, e no momento em que ele fala João Cláudio, a morta. João Cláudio Lúcio. João Cláudio Lúcio, ainda foi. Mas teve também no ensaio aberto, não sei se tu chegou a perceber, mas tinha aquelas velas espalhadas. A gente tinha que fazer uma cena andando pra trás e alguém derrubou a garrafa com a vela. E aí a gente caiu no chão, eu olhei pra trás, a vela tava pegando fogo no plástico. E a minha reação foi botar o meu pé, porque eu achei meu pé vai apagar. Eu botei meu pé e o plástico grudou. E eu fiquei batendo com o meu pé. E eu ainda tô com a ferida no meu pé, porque eu me queimei em cena. Mas trouxe uma energia bem boa pra Bom, sofrimento sim. Terceiro grau no pezinho. Mas no festival eu vi que tu ficou quase com a poupança na vela também. Não. Olha, eu não sei de nada, eu só sei Tem que uma meu tio foto faz, que pega tu tá agachada e a vela tá aqui no Sim, céu. eu vi isso. Ela tava com roupa de homem de branco. Eu assim, meu Deus, a pessoa. Imagina. Sério? Sério. Ou é o ângulo da foto que ficou assim. Pode ser. Você sabe que eu vou ser obrigado a colocar aquela música e vai descendo na boquinha. Desci mesmo. Desce, que a gente desce até o chão, Desce, faz tem que que- refletir. Se é pra descer, é até o chão. Ai, outra coisa muito legal que a gente recebeu um café da manhã esses tempos. Isso foi louco. Sábado de manhã, assim, um cafezão, Eu fiquei esperando a bem gente no preocupado. ensaio. Eu vi uma pessoa trouxe comida pra gente e pensei, que Tem veneno? eu acho que nossa. Existem pessoas legais. Vou esperar os outros comerem primeiro. Ninguém tá passando mal, vou comer também. Deve não ter. O chazinho tá lacrado, então o chazinho é confiável. E o pior é que alguém ficou de trazer a bacia dessa pessoa. E não Vai, isso é A inusitado. pessoa veio aqui fazer o podcast pra pegar a bacia, né? É, Vai ter que fazer outro. Aconteceu. Era pegar a bacia. Vai ter que fazer outra coisa. As histórias também da Casa de Cultura são boas. Bah. Teve um dia que tava eu e a Mila lá em cima, no ensaio, e a gente tava numa distância considerável, era só nós duas lá perto da cabine da Não luz. isso hoje, né? Tinha que ter um. E aí a Mila veio assim pra mim, tu me deu um tapa na cara? Eu falei, não achei. Um tapa. Tá, um tapa. Só que eu, não, então não gostei de ti. E estava a gente assim, aquele escuro. Outra história bem dark é que, tipo, a gente fazia uma peça que é Macauquê, que é a história, é a Hora da Estrela, que é da Clarice Lispector. E aí, a gente usava uma caixinha de música, né? Aquelas caixinhas de bailarina, né? E aí, a caixinha, ela tá meio estragadinha, assim, e ela ficava dentro da mala. Daí, eu não sei, teve um dia, acho que a gente veio aqui, a gente ia ensaiar outra coisa, ou a gente ia ensaiar Macabé, eu não lembro. E aí tava, tipo, a caixinha, por exemplo, tava lá, não lembro, no caso não era eu, não, foi uma das gurias que tava aqui dentro, eu acho. Eu ia entrar, eu abri a porta da Foi contigo, né? Daí tava de um lado e, tipo, tava entrando aqui e a caixinha começou a tocar. Só que a caixinha tava dentro da mala, não tinha... Como? Né, na nossa coisa tava fechadinha, não tinha como abrir assim e trás começar a tocar. Então são coisas assim que ficam... Aqui é um lugar sobrenatural. Me aconteceu... Luzes acendem do nada. Sim, me aconteceu uma vez que eu fui fazer um exercício com uma outra época que a gente tava ensaiando a área cega, era outro elenco. E eu queria desligar totalmente as luzes do auditório. E daí tem que subir todas as escadinhas aqui do auditório e ir lá na sala de projeção. Daí fui apagando todas as luzes. Eu não tinha lanterna, não tinha nada, né? Louca, fui lá no escuro. Daí só faltava desligar uma luz. Eu desliguei e me virei em direção ao palco pra ver se estava tudo escuro. E nisso eu senti como se uma pessoa estivesse agarrando o meu braço. E daí eu achei que era um dos atores que estava lidando só comigo. E eu comecei a gritar que nem uma louca. Eu gritei até que veio todo mundo. Gritei até perder a voz.
Gritei e veio todo mundo. E daí eu peguei, acendi a luz de novo. Eu assim, tá, quem é que tava aqui dentro comigo? Não tinha ninguém. Eu, como não tinha, se alguém pegou no meu braço, eu senti que pegou no meu braço, tinha alguém escondido. Não tinha ninguém. O que foi? Foi a portinha da caixa de luz que fez assim, raspou no meu braço. Nossa. E pra mim era uma pessoa pegando. Mas vai ver, era uma pessoa e Ai, aquele nem lado lá, já deixa. foi uma desculpa, tá? Mas aqui, assim, se tu fica sozinho nesse palco, nesse auditório. Acho que Tem automaticamente umas teu coisas cérebro ele começa a imaginar coisas, eu Tu acho. sempre acha que tem alguém na plateia te olhando. Sempre, Ah, sempre. não. Aqui é o fantasma do Fred. É na vivência também do Área C que a gente tava fazendo. Uma hora eu fui vestir a roupa do homem de branco pra pegar os Tava contaminados, escondido no né? vidrinho, E daí aí, veio não é no vidrinho. Daí eu fui subir todas as escadas lá, toda no clima de, ai, sou homem de branco, vou pegar esses contaminados e tacar fogo, né? Daí o Yuri tava de contaminado e eu fui pegar ele. Só que eu fiquei com muito medo quando ele saiu de lá, todo assim, ó. Ele saiu todo torto, assim, todo. Parecia que tava todo machucado, assim, né? Contaminado. E aí eu desci aquelas escadas da casa de cultura, assim, ó. Parecia que eu Nunca tinha dado vi- dois nunca vi uma passos mina só e já descer tava no fim, assim. Não Que era quero pra mim descer pegar tão ele. rápido. Era pra mim pegar ele, não tinha. Eu desci gritando também. Sim, eu tava do outro lado da plateia, eu parei e fui ver a Nicole descer, porque Ela tinha que me capturar. E ela saiu correndo. Foi horrível, mas agora você era tipo homem de branco correndo contaminado. Não, mas aqui teve Foi um horrível. ensaio que, não sei por que, cargas d'água, eu tirei meus colares de pedra e botei num canto do palco. A gente terminou o ensaio, todo mundo saiu, não tinha nada no palco. Aí eu tava na rua com a Luana e com o Jair e eu falei, eu tenho que voltar a pegar meus colares de pedra, que eu esqueci lá. Voltei, abri a porta, fui. Quando eu tava dobrando aqui, eu escutei barulho de alguém arrastando a cadeira. Aí eu pensei, é o cara da portaria que vem aqui geralmente escutar alguma coisa. Aí eu dobrei a cadeira no meio do palco. Fui pra coxia, peguei meus colares, botei meus colares. Tava vindo pra aqui na porta de novo. Eu falei, tu deixou a cadeira no meio do palco? Ele, não. Depois que vocês saíram, ninguém entrou aqui. Aí eu falei, não. Alguém acabou de arrastar a cadeira pro meio do palco. Eu vi alguém arrastando a cadeira. Ele, não, cara, ninguém entrou aqui. Deus me Aí eu olhei pra ele e falei, então boa sorte, porque eu tô indo pra casa. Boa sorte pra ti. Acho que ela faz umas novenas e Olha, boa sorte, porque eu tô indo pra casa. Não tinha ninguém. Não, na caixa de cultura. Era o careca aquele. Não O sei o nome Robson. dele, o Robson. Grande Robson. Mas olha, até. Pô, com essas histórias nós já podemos ir para histórias curtas. Rende nos espectadores. Ainda bem que a gente não tem aqueles balancinhos de criança, né? Que é um Ah. cavalinho. Deus. Uma cadeira de balanço, imagina. Não, porque daí a caixinha de música, aí um trocinho balançando. Aí só faltar aqueles negocinhos de palhaço, sabe? Tu gira e... Ai, cruz. Pronto! É cenário. a gente já pode fazer uma peça de terror. Mas era A gente já tem é terror, clima. meu bem. Mas é que era ser tem Não, tem que frenéticas, ser tem aquele- dons da é. penal que quebra, Tem que ser assim. uma coisa. Porque assim, tu pode imaginar acontecendo se rolar sei lá, um desastre, uma coisa, assim, uma bomba que jogar, tu imaginaria isso acontecendo. Agora, sei lá. Um caso sobrenatural, assim. Tu não imagina tanto acontecendo. Se tu for mais cético, tu não consegue imaginar. Se tu É. for uma pessoa que acredita, assim. Mas Eu eu, tenho acho, medo eu de acho fazer, legal eu não ia conseguir, acreditar, eu acho. porque daí Também tu não. entra. É bom. Ai, eu ia morrer de Sente. medo, imagina. Eu não ia conseguir. Ai, eu Imagina adoro, filme de terror. Eu me cago, Deus eu livre. sou apaixonada. Ah, não consigo. Pô, isso é interessante. Mas o nosso tempo está acabando. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Tchau. É algo especial. É algo que dá muita vergonha. Começa por lá. Pois eu sei exatamente como é. Ai, meu Deus. Sabe quando você tem que sair do armário como um artista e tu tem que falar para teus pais: mãe, eu sou artista. Vai arranjar trabalho, moleque! Tá achando que eu tenho? Tá fazendo o quê? Vai ser um vagabundo! E todo mundo passa por isso, pelo que eu ouvi. Yuri tá Então, chorando. eu queria saber. Nesse momento, Yuri chora. Tem o narrador, assim, Yuri chora. Então eu queria saber como que foi pra vocês falar pros pais: pai, eu vou ser artista. E como que é lidar com esse preconceito que tanta Quer gente tem. assimilar enquanto eu falo? Tu quer falar? Pois que Deixa eu chorar primeiro. tu fala Ele vai por direito. Porque assim, eu, como eu faço desde os meus 10 anos, até os meus 12, era que bonitinha, ela faz teatro.
passou disso, as pessoas, tipo, tá bom, agora passou da época, pode arranjar uma coisa boa pra fazer da vida. E não é por aí. Aí, até hoje as pessoas olham pra mim, assim, da minha família, minha tia, minha prima, olham pra mim assim, tu ainda faz teatro? E frisam ainda, sabe? Tipo, tu ainda não tá fazendo alguma coisa? E agora eu arranjei um emprego que, aos olhos deles, é alguma coisa. Então todo mundo vem me perguntar como é que tá sendo, coisa e tal. Só que ninguém pergunta do teatro, né? Então os meus pais aceitaram, a minha mãe aceitou muito bem, né? Vamos frisar isso. Mãe, né? Mãe. Porque meu pai também, ele nunca quis, ele sempre quis que eu fosse advogada, sempre. E não vai rolar, infelizmente, não gosto. Mas, assim, eu acho que não é um desprezo, é tipo sabe, uma falta de compreensão maior vem assim, dos parentes no geral, não assim da minha família, porque pra mim meu pai e minha mãe são a minha família e o resto é o resto, sabe? Então, é dos de fora. E pra mim isso tanto faz como tanto fez, eu não vou deixar de fazer teatro por causa deles. E pra mim é isso, assim. A minha Tô mãe... fazendo alguma coisa da vida agora. A minha mãe é bem pirada, assim, tem um jeito todo artista também. Daí pra ela foi bem tranquilo, assim, quando eu comecei a fazer teatro, ela veio aqui, me escreveu, ficou toda animadinha, tanto que ela também faz oficina com a Michelle, né? Daí com ela foi tranquilo, meu padrasto também nem fala nada, não sei se ele quer que eu faça outra coisa da vida, mas ele não fala nada. Meu avô quer que eu faça medicina, porque ele é oftalmologista e ele queria muito fazer medicina, mas ele acha que ele tá muito velho pra fazer medicina, então ele quer que alguém faça. Ele quer que esse alguém seja eu, porque ele sabe que meus tios não vão fazer. Só que eu não é uma coisa que me incomoda, porque eu já me acostumei, sabe? É uma coisa que eu nunca pensei em fazer, então, não tá bom, beleza. Mas, tipo, os parentes mais afastados, assim, de mim, ficam achando que é besteira. Tipo, faz teatro ainda? Faz. Ah, tá. E na faculdade tu vai fazer o quê? Teatro, tem certeza. Existe? Vai continuar. Tem faculdade de teatro. Nem sabia. Mas não é uma coisa que me incomoda, porque quem tá comigo tá me apoiando, então a gente vai levando, vai indo atrás. É chato quando tu tá assim numa roda de amigos e eles começam a perguntar dos empregos. Daí dizem, eu sou dentista. Eu sou médico. Eu faço teatro, eu sou artista. Tá, mas tu não trabalha. Trabalha Eu comigo nunca sofri disso, assim, eu tenho uma amiga que tá fazendo química, a outra tá fazendo psicologia, e elas super me respeitam, sabe? Eu tenho uma amiga que é modelo, então, tipo, elas compreendem isso e... Elas também já fizeram teatro também. Entendeu? Já pisaram no palco, sabem como é a energia, então eu acho que quem gosta mesmo aceita, compreende, gosta, enfim. Pra mim foi uma coisa bem punk, assim, de admitir em família, porque a minha mãe me botou numa escolinha de futebol e a minha avó me botou no teatro. E aí eu tinha que decidir. Ou eu matava futebol ou eu matava teatro. E eu escolhi matar futebol, é claro. E aí, nessa parte, a minha mãe achava bonito, mas nunca ia em apresentação nenhuma, nunca, vou incentivar isso porque... né? Ai, que susto! Olha o que acontece na casa de cultura. Esse tipo de coisa que acontece. Oi. Tu vai sair às 10? Sim. Tá, então eu vou deixar a chave com o Cláudio que eu vou ter que dar uma saída. Ai, meu Deus. Tá, que ele sai sempre depois das 10. Tá. Só pra avisar daí. Tá bom, obrigada. Eu vou dizer o da história, você não vai usar mais. Pode. Não Não, desliga. não, coisa ali. Deixa que eu desligo. Tu desliga então, chefe? Desligo. Tá, valeu. Coisas da casa de cultura. E aí eu tive que, até um certo ponto, esconder as minhas aulas de teatro, que foram uma coisa que eu realmente me machuca até hoje. Eu menti pra minha mãe que eu tava indo pra um outro cursinho que minha avó tinha me botado, ou fazendo outra coisa enquanto eu fazia teatro escondido. Quando ela descobriu, ela fez questão de estragar isso com tudo. Mas eu nunca desisti. E esses tempo atrás eu cheguei pra ela e falei, olha, eu quero sentar contigo, eu tenho que te falar uma coisa que tá me machucando há muito tempo. E eu acho que realmente eu tenho que me assumir. Mãe, nossa, eu sou ator. A decepção na cara dela foi uma coisa que me machuca até hoje. Que ela olhou pra mim e falou assim, nossa, esperava que tu fosse me dizer que tu é gay. Aí eu falei, mãe, Ia ser infelizmente, mais tranquilo pra mim. eu sou hétero. Infelizmente. Mas eu também sou ator. E aí É ela... sério que foi assim.
Foi realmente assim. Ai, que Só que... Pensei que tu ia perguntar se Não, mas realmente foi assim, dessa forma bem punk. Aí ela ignorou isso, fingiu que eu não tinha dito. Aí ela começou a aceitar meio de pouco agora esse ano de... Ai, qual é o tema do teu aniversário, Yuri? Eu vou fazer de teatro. As pessoas perguntam pra ela, o que o Yuri vai ser? Ela fala, ai, talvez ele faça teatro ou gastronomia, porque ele gosta de comer. Aí... Porque ninguém gosta do que ele faz. Ela veio até umas peças que a gente teve agora com a Michelle, que eu tô me assustando bastante com a minha mãe. Aproveitei meu aniversário de 18 anos, anunciei pra minha família que realmente é isso que eu vou seguir. Eles cagaram pra isso, fingiram que não estavam ouvindo, metade deles estavam bêbados. Eles sempre fazem isso. Mas eu falei bem claro, não, eu vou seguir artes cênicas, por isso tá tudo tematizado aqui de teatro. Aí, a maioria não sabia o que era artes cênicas, achava que eu ia pintar quadro. Mas não, eu enfetizei, não, faço teatro realmente. Fico triste pelo grupo de teatro não estar aqui hoje, mas eles estão lá recebendo os prêmios, indicações por um festival que a gente participou. Mas realmente é isso que eu quero seguir. Tem muita resistência da minha família? Tem. Por quê? Porque eu tenho que continuar na administração e levar a empresa da família adiante. Só que eu não quero isso. E a minha mãe não quer botar meu irmão, quer deixar eu, porque eu já tenho uma mente mais formada dentro daquilo. Só que eu não quero, eu quero me desvencilhar disso e seguir a carreira de ator. Por isso que pra mim é um pouco punk ainda, porque de toda a minha família, minha mãe e a minha irmã foram as únicas que vieram numa peça minha, de todo o tempo que eu fiz teatro. Nem a minha avó que me matriculou no teatro velho. Só uma vez ou duas. Que agora teve um ensaio aberto também que ela falou que ia ir, mas acabou indo sair pra beber com os amigos. Mas isso não me faz falta, sabe? Porque por mais que a minha família não apoie, eu achei uma família dentro de teatro. O grupo de teatro é minha família, entende? O palco é minha casa. O resto só me sustenta e me dá lugar pra dormir. Mas a minha família é aqui e é isso que me ajuda e me motiva a continuar. Como é triste, gente. Não, Que bad. Ai, eu não sei, pra mim, a minha mãe, ela me apoia, assim. Ah, óbvio que eu sei que se eu dissesse pra ela, bah, mãe, eu vou fazer outra coisa da vida, acho que ela vai ficar feliz, porque ela não quer que eu morra de fome, né? Só que minha mãe não me apoia, ela vem nas peças do meu pai, aquela coisa assim, tá, não vou te proibir, mas se ele pode fazer uma combinado, tipo, essa besteira, isso não vai te levar adiante, ele meio que faz, sabe? É uma coisa meio escondida pra não gerar um problema, uma treta, mas ele sente. E por exemplo, vez que eu fizesse, sei lá, veterinária, arquitetura, medicina, que são, tipo, tudo que eu não faria na minha vida, o resto da minha família sempre diz, me chama que eu vou, me chama que eu vou na peça, não vão. Só pega essa pergunta, faz aquela pergunta, tu ainda tá fazendo teatro? Quando é que eu posso te ver na Globo? Nossa, já me da perguntaram Globo, quando eu ia me ver no Big Brother, eu pensei, sério? família, por isso que eu não gosto de coisa de família, porque sempre tem essas coisas, mas sei lá, eu não tenho tipo, coisa mais assim, meu Deus, minha família odeia que eu faça isso, tipo, minha mãe me apoia e tudo, ela quer que eu seja feliz, mas eu tenho certeza que se eu fosse fazer uma coisa que desse mais futuro, mais dinheiro, todo mundo ia gostar mais. Pra mim, foi muito... Eu nunca tive esse momento de falar que eu vou sempre ter um momento específico, mas pra mim, eu me sinto muito sortuda, porque tanto meu pai quanto minha mãe me apoiam do início ao fim, assim, desde o início. E, na verdade, eu acho que eu ia ter esse apoio em qualquer outra profissão, né? O meu pai, ele é músico, então ele já sabe como é que é a luta na arte, como é que é tudo isso, como é que é essa importância, como é que é toda essa energia. Então, eu tenho um apoio enorme deles, eu me sinto, assim, muito sortuda mesmo. Sou muito grata também por todo esse apoio, eu nunca tive nenhuma... assim, nenhum resquício de proibição e nada, assim, nenhuma crítica, muito pelo contrário, foi sempre só apoio. E, enfim, né, eles são o meu núcleo principal, e de resto da minha família, a parte que me importa, né, a parte que me importa, também sempre me apoiou muito. Eu acho que é meio como a Luana, assim, que se eu falasse que eu fosse fazer algo mais garantido, talvez seria um pouquinho mais agradável, né? Mas nunca tive maiores problemas com isso. Eu me sinto bem sortuda mesmo. E vocês, pessoal, que sempre estão tão quietos aí Vai, agora? Eles são muito tímidos. Mas agora... Minha mãe aceita, mas se eu
fosse pra fazer algo que me desse mais dinheiro, ela aceitaria muito Mais melhor. gosto. Verdade, ela sentiria mais orgulho de mim, talvez. O meu pai, ele também aceita. Eu não tenho muito contato com meu pai, mas pelo que quando eu falo que eu tô fazendo teatro, ele acha legal. E o resto da família eu não sei porque eu não dou bola. Todo mundo aqui tá cagando. Adoro. Pra mim, pelo menos, eles nunca demonstraram nenhuma resistência, assim, sabe? Eles se preocupam só com o meu futuro, mas eles não proíbem nada, sabe? Nunca proibiram. Sempre foram muito liberais. Eles até apoiam, sabe? Daí o resto da família é quase que nem o Jair, assim. Não importo muito. É que meio pombo. Meio bom. É isso. Comigo também eu acho. Minha mãe, principalmente, ela sempre fez questão de, sei lá, dar todo o suporte pra eu me realizar. Desde pequeno eu gostava de desenhar, depois entrei pra música, comecei a fazer cursinho de violão e tal. Acho que todos os aspectos, assim. Mas essa questão dos pais se preocuparem com o filho, dele ter apoio, ter sustento financeiro, assim. Eles tinham, acho, um pouco disso no início, assim. Acho talvez a preocupação. Pelo menos eu sentia um pouco isso. Mas talvez eu acho que eles foram aprendendo conforme eles foram vendo que, sei lá, aquilo lá me realizava e de alguma forma eu ia dar um jeito, assim. Porque minha irmã também, ela é fotógrafa e tal. Então a gente sempre discutia, assim, em casa. Discutir no bom sentido, né? Assim, de conversa, de diálogo, assim. Sobre, não é bem assim, a gente não quer garantir um emprego normal sem se preocupar. A gente quer realmente se importar com o que a gente está fazendo, né? Com o que a gente fica mais tempo fazendo no nosso dia a dia, assim, que é o trabalho, né? Então acho que eles foram entendendo que foi muito legal, porque acho que eles foram se transformando. Às vezes a gente tem uma ideia muito, sei lá, limitada, né, do que é os pais, assim, de achar que talvez eles não vão mudar mais o pensamento deles. Talvez eles são pessoas fechadas, eles viveram a vida toda trabalhando, a geração deles, enfim, era outro pensamento, né? Eles queriam sair de casa, eles queriam arranjar logo uma casa pra eles, se juntar com alguém, né? E é legal ver isso, assim, foi muito positivo ver que eles estavam também entendendo a minha geração, assim. Uma troca muito legal, assim. Isso é muito bom. Mas e você, Michelle? Na tua época... Eita, essa é a treta. Senta que lá vem história. Na sua época eu sei que era diferente. Vai matar o teu século. Era outro século mesmo, né, gente? 1999. Já faz Não, eu... Assim, a minha irmã mais velha é médica. Até ela decidir ser médica, meu pai queria que toda a família fosse professores. Porque professor é a melhor coisa que existe no mundo. São pessoas que têm, né, trabalho garantido e tem 3 meses de férias. É o que ele pregava pra gente. Daí a minha irmã contrariou a vontade dele pra fazer medicina na URGS. A minha irmã do meio, ela não fez, assim, ela tentou fazer vestibular, nunca conseguiu passar. E eu, né, pra agradar meu pai, uma época eu queria um brinquedo chamado Dr. Tratadentes. Eu falei, pai, eu quero ser dentista, me dá aquele brinquedo de Natal. E daí ficou aquela coisa da família, Michelle vai ser dentista, Michelle vai ser dentista. E eu me iludia com isso, eu quero ser dentista, quero ser dentista. Daí, quando chegou na época de marcar a opção no vestibular, eu coloquei, né, a primeira opção odontologia e a segunda, né, tinha que colocar a segunda opção. Eu assim, o que eu poderia colocar? Daí eu li lá, assim, educação artística, licenciatura em educação artística, habilitação em artes cênicas. Eu vou botar isso aí. Botei. Só que tinha que fazer a tal da prova específica, tinha que decorar um texto e ir lá na URGS. Dá pra contar como é que tu fez a prova específica, né? Daí, o primeiro ano que eu tentei vestibular, eu não tive coragem de fazer a prova específica. Eu não fiz, daí, né, automaticamente a inscrição para artes cênicas foi anulada. E eu só fiz para odonto e, claro, não passei. Mas faltou bem pouco, quase passei. Daí, no ano seguinte, meu pai pagou o cursinho pré-vestibular para mim. E de novo, né, a primeira opção botei odontologia e a segunda botei Era pra ser odonto. as artes cênicas. E daí decorei o texto e fui fazer a prova específica. Fui de salto alto, calça apertada, cabelão. E eu fiz a prova e passei. Eu não sei o que os professores daquela banca achou, mas enfim. Eles viram que eu tinha capacidade de decorar e falar um texto, então que bom, eu passei. E fiz o vestibular, né? E naquela época, né, não existia internet. Não, era em 1999. Eu tava na praia e daí a minha irmã mais velha
viu meu nome no listão da URGS e ligou para um vizinho lá da praia que tinha telefone. E daí, né, falou, ela passou no vestibular da URGS. Legal. É para artes cênicas. Tá. Eu avisei. Daí eu tava voltando da praia com a minha irmã mais nova. E veio, né, esse vizinho correndo assim, tô passando no vestibular da URGS. Eu, que legal. Mas por que foi? Pra artes cênicas. E daí, sério, eu senti um alívio tão grande assim. Ai, graças a Deus, então é sinal que até é pra fazer artes cênicas. Aí cheguei em casa. E meu pai tava lá. Com a cinta. Não, ele não sabia ainda. Meu pai tava lá, né, na casa e tal. Assim, pai, eu tenho 2 notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim. E ele, o que foi assim? Eu passei no vestibular da URGS. Pá, guria, que massa! Me abraçou. Vamos fazer um churrasco! Minha filha passou no vestibular da URGS! Chorando. Tá, mas o que é ruim? É que foi pra artes cênicas. Eu não vou pagar cursinho pra ti de novo. Exatamente assim. E assim foi. Então ele não me apoiou em nada. Eu fiz toda a faculdade. Minha família também. Quem é a única que me apoiou foi a minha irmã mais velha. Minha mãe, claro que mãe é mãe. Mas a minha irmã do meio também. Mas assim, não foi aquela grande coisa de, ai, nossa, vou fazer teatro. Foi uma coisa meio assim, o que ela tá fazendo? Arte cênica. Coitada. Então, até hoje, assim, minha família não vem assistir as peças. Não vem. Eles dão desculpa que moram em Porto Alegre, né? Mas pra ver outras coisas e outros lugares eles vão. A única que veio assistir até hoje foi a minha mãe. Ela já assistiu todas as peças que eu fiz. Ultimamente ela não vem muito porque pra ela é mais velha, assim, é meio complicado. Mas sempre que ela pôde. Então ela dá o maior apoio. Meu pai nunca veio assistir peça minha. Quando a gente apresentou em Porto Alegre, já 2 vezes eu apresentei com grupos lá. Ninguém na minha família foi. E assim, azar deles, que eles estão perdendo. Eu sou feliz. Aí. Esse que é o espírito do podcast JP. É todo improvisado e rebeldia natural. E o marido, né? Sim. Não, Rodrigo, nossa. Esqueci de falar do Rodrigo. Apanhar. Eu preciso de um aumento, eu lembrei. Obrigada, Nicole. Estrelinha. O Rodrigo, com certeza. Eu acho que o Rodrigo, eu comecei a fazer a faculdade em março e comecei a namorar o Rodrigo em outubro. E eu sempre fui meio avoada, né? Abobada, assim. E daí, ele era uma pessoa que eu conversava muito a respeito de teatro e as coisas que eu tava aprendendo, assim. E eu acabei ajudando ele também, porque é uma pessoa que é um artista, ele é envolvido com todos os tipos de arte, e só que era uma pessoa presa na área de administração. Infeliz, depressivo, tudo. Então, quando ele viu aquela possibilidade, nossa, é possível ser feliz fazendo outra coisa, mudou, né? Então, mudou a minha vida, mudou a dele também. Pena que a gente não consegue mais apoio, né, das pessoas. Mas, assim, um grande apoiador meu foi o Rodrigo, com certeza. Nossa, me ajudar a fazer trabalhos e falar, não desiste. Não vai fazer bijuteria pra vender na Rua da Praia. Continua fazendo teatro. A outra hora naqueles grupos, tudo. Quando manda todo mundo embora. Eu tava de chama licença a gente também, né? Ele levou a gente pra se apresentar. Quando eu tava de licença maternidade, sim, ele deu o maior apoio. Hoje em dia, né, ele tá lá cuidando do nosso filho. Ele é iluminador, ganhou prêmio já de melhor iluminação no Festival de Osório. Então, o Rodrigo é um baita parceiro, assim. Um pai, assim, eu sou a mãe, né? Ele é o pai, eu acho, aqui, de todos nós. Até meu pai também. O Rodrigo é meu pai. Isso sou estranho. Um pouco estranho. Enfim, mas eu também sou mãe dele, então é uma relação meio estranha. Isso é ainda mais estranho. Não, mas é isso, assim, né? Eu tive apoio, então, a questão de família foi minha irmã, minhas irmãs, minha mãe e o Rodrigo. Perdão, mas nessa nota um tanto estranha, nós podemos encerrar este podcast. Ele foi realmente bom. E uma salva de palmas para todos vocês.